A situação da revisão da vida toda no INSS continua em constante evolução e pode variar de acordo com o andamento de processos judiciais e decisões dos tribunais. Embora seja difícil prever exatamente o que acontecerá no futuro, existem algumas possibilidades a serem consideradas. Decisões judiciais. Novas decisões judiciais podem ser proferidas em diferentes instâncias, como tribunais regionais e superiores, estabelecendo precedentes e diretrizes sobre a revisão da vida toda. Essas decisões podem afetar a forma como o INSS avalia e processa os pedidos de revisão. Mudanças na legislação. É possível que haja mudanças na legislação previdenciária que estabeleçam regras mais claras e abrangentes sobre a revisão da vida toda. Essas mudanças podem ser implementadas por meio de leis ou decretos que visam regularizar a situação e fornecer orientações específicas. Negociações e acordos. O INSS e as partes interessadas, como associações de beneficiários ou advogados previdenciários, podem buscar negociações e acordos para resolver a questão da revisão da vida toda de forma mais ampla. Esses acordos podem resultar em diretrizes específicas sobre como o INSS irá proceder em relação aos pedidos de revisão. Tramitação dos processos. Os processos judiciais relacionados à revisão da vida toda podem seguir seu curso normal, passando por diferentes instâncias e tribunais. O tempo necessário para uma decisão final pode variar, levando em consideração a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. É importante ressaltar que as informações aqui fornecidas são baseadas no conhecimento atual e podem estar sujeitas a alterações. Para obter informações atualizadas e precisas sobre a revisão da vida toda e suas possíveis consequências, é altamente recomendável buscar aconselhamento jurídico especializado. Tema 1102. Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e 2, da Lei nº 8.213/91. Quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26 de novembro de 99. Há repercussão? Sim. Relator, A. Min Marco Aurélio. Leading Case. Re1276977. Descrição. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 5º, caput, 97, 195, 4º e 5º, e 201 da Constituição Federal, bem como do artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103 de 19. Se é possível a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e 2, da Lei nº 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26 de novembro de 99, data da publicação da Lei nº 9.876/99. Tese. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. A situação da revisão da vida toda no INSS continua em constante evolução e pode variar de acordo com o andamento de processos judiciais e decisões dos tribunais. Embora seja difícil prever exatamente o que acontecerá no futuro, existem algumas possibilidades a serem consideradas. Decisões judiciais. Novas decisões judiciais podem ser proferidas em diferentes instâncias, como tribunais regionais e superiores, estabelecendo precedentes e diretrizes sobre a revisão da vida toda. Essas decisões podem afetar a forma como o INSS avalia e processa os pedidos de revisão. Mudanças na legislação. É possível que haja mudanças na legislação previdenciária que estabeleçam regras mais claras e abrangentes sobre a revisão da vida toda. Essas mudanças podem ser implementadas por meio de leis ou decretos que visam regularizar a situação e fornecer orientações específicas. Negociações e acordos. O INSS e as partes interessadas, como associações de beneficiários ou advogados previdenciários, podem buscar negociações e acordos para resolver a questão da revisão da vida toda de forma mais ampla.
Esses acordos podem resultar em diretrizes específicas sobre como o INSS irá proceder em relação aos pedidos de revisão. Tramitação dos processos. Os processos judiciais relacionados à revisão da vida toda podem seguir seu curso normal, passando por diferentes instâncias e tribunais. O tempo necessário para uma decisão final pode variar, levando em consideração a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. É importante ressaltar que as informações aqui fornecidas são baseadas no conhecimento atual e podem estar sujeitas a alterações. Para obter informações atualizadas e precisas sobre a revisão da vida toda e suas possíveis consequências, é altamente recomendável buscar aconselhamento jurídico especializado. A revisão da vida toda do INSS é um tema que despertou grande interesse e expectativa entre os segurados da Previdência Social no Brasil. Essa revisão tem como objetivo permitir que os beneficiários incluam no cálculo de suas aposentadorias os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, considerando todo o histórico contributivo. Antes da revisão da vida toda, o cálculo das aposentadorias era feito com base nas contribuições realizadas a partir de julho de 1994, período em que o Plano Real foi implementado. No entanto, muitos segurados tiveram salários de contribuição mais altos antes dessa data, o que poderia resultar em benefícios menores do que o esperado. Com a revisão da vida toda, os segurados têm a oportunidade de reavaliar o cálculo de suas aposentadorias, levando em consideração todo o histórico contributivo, desde a primeira contribuição ao INSS. Isso pode resultar em um aumento no valor do benefício, proporcionando uma renda mensal mais justa e condizente com as contribuições realizadas ao longo da vida laboral. No entanto, é importante destacar que nem todos os segurados têm direito à revisão da vida toda. Aqueles que contribuíram antes de julho de 1994 e que tiveram salários mais elevados nesse período são os principais beneficiários dessa revisão. Cada caso deve ser analisado individualmente, considerando os documentos e registros de contribuições disponíveis. É recomendado buscar o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar a situação específica e verificar se é possível realizar a revisão da vida toda. Esse profissional poderá orientar sobre os procedimentos necessários, documentos requeridos e prazos a serem observados para iniciar o processo de revisão junto ao INSS. A revisão da vida toda do INSS representa uma oportunidade para os segurados alcançarem uma aposentadoria mais justa e condizente com suas contribuições ao longo dos anos. No entanto, é fundamental obter o suporte legal adequado para seguir os trâmites corretos e garantir que todos os direitos sejam respeitados durante o processo. O tema 1102 refere-se à possibilidade de revisão de benefício previdenciário com base na aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e 2, da Lei nº 8.213/91, quando essa regra for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99. A discussão gira em torno do direito dos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26 de novembro de 99, de optar pela regra definitiva se ela for mais benéfica. Há uma repercussão geral reconhecida nesse tema, o que significa que a decisão tomada terá impacto em outros casos semelhantes. O relator desse processo é o ministro Marco Aurélio, e o leading case é o R1276977. A tese fixada no julgamento desse tema é a seguinte: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Os andamentos do processo indicam as diferentes petições e manifestações das partes envolvidas, bem como a inclusão do caso em pauta para julgamento pelo Tribunal Pleno. A sentença favorável da revisão da vida toda, com base no tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF,
Ocorre quando um segurado consegue obter o reconhecimento do direito de incluir no cálculo de sua aposentadoria os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Essa inclusão permite que o valor do benefício seja recalculado levando em consideração todo o histórico contributivo, o que pode resultar em um aumento significativo na renda mensal recebida. O tema 1102 do STF foi estabelecido para definir a tese de repercussão geral sobre a revisão da vida toda. A decisão do tribunal afirmou que é possível considerar, para fins de cálculo previdenciário, todo o período contributivo do segurado, desde a sua primeira contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e não apenas a partir de julho de 1994, como previsto anteriormente. Uma sentença favorável nesse contexto significa que o juiz reconheceu o direito do segurado à revisão da vida toda, permitindo a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo de sua aposentadoria. Isso resulta em um benefício mais justo, considerando todo o histórico contributivo do segurado e, potencialmente, em um aumento no valor mensal recebido. No entanto, é importante ressaltar que cada caso é avaliado individualmente e que é necessário buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar a situação específica e fornecer a devida assistência jurídica. Após a decisão do STF em setembro de 2020, que reconheceu a possibilidade da revisão da vida toda, os segurados que se enquadram nessa situação têm o direito de pedir a revisão de seus benefícios previdenciários. No entanto, é importante ressaltar que a revisão não é automática, ou seja, o segurado precisa entrar com um pedido judicial para que o cálculo do benefício seja recalculado e inclua as contribuições feitas antes de julho de 1994. Para solicitar a revisão da vida toda, é recomendado procurar um advogado especializado em direito previdenciário, pois o processo envolve análise detalhada do histórico contributivo do segurado e a realização de cálculos para verificar se há efetivamente um ganho no valor do benefício. O advogado irá avaliar o caso individualmente, caso identifique a possibilidade de revisão vantajosa, poderá ingressar com uma ação judicial para buscar essa correção. É importante destacar que o prazo para requerer a revisão da vida toda pode variar de acordo com cada caso e com a legislação aplicável. Portanto, é fundamental buscar orientação legal o mais breve possível, caso você se enquadre nessa situação e deseje solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. Vale ressaltar que as informações aqui fornecidas são baseadas no conhecimento disponível até setembro de 2021, e é sempre importante verificar se houve alguma atualização na legislação ou jurisprudência sobre o tema, consultando um advogado ou órgão especializado. A revisão da vida toda é um tema que tem gerado muito interesse e debate no âmbito previdenciário. Além de permitir que os segurados incluam no cálculo de suas aposentadorias os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, essa revisão também apresenta algumas particularidades e vantagens adicionais. Uma das principais vantagens da revisão da vida toda é a possibilidade de aumentar o valor do benefício previdenciário. Ao considerar os salários de contribuição mais altos anteriores a julho de 1994, é possível obter uma média salarial maior, o que resulta em um benefício mensal mais significativo. Isso pode fazer uma diferença significativa na renda do aposentado, proporcionando uma maior estabilidade financeira e melhor qualidade de vida. Além disso, a revisão da vida toda também é uma forma de buscar justiça previdenciária. Muitos segurados que contribuíram durante anos com salários mais altos antes de julho de 1994 se sentiam prejudicados ao terem seus benefícios calculados apenas com base nas contribuições posteriores a essa data. A revisão da vida toda oferece a oportunidade de corrigir essa situação e reconhecer adequadamente as contribuições realizadas ao longo de toda a vida laboral. No entanto, é importante ressaltar que a revisão da vida toda não é automaticamente aplicada a todos os segurados. Cada caso precisa ser analisado individualmente, considerando os documentos e registros de contribuições disponíveis, bem como a legislação previdenciária aplicável. Por isso,
É altamente recomendado buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, que poderá avaliar a situação específica de cada segurado e orientar sobre os procedimentos e documentos necessários para iniciar o processo de revisão. Em resumo, a revisão da vida toda oferece a oportunidade de aumentar o valor do benefício previdenciário e buscar a justiça previdenciária, reconhecendo adequadamente as contribuições realizadas antes de julho de 1994. Consultar um advogado especializado é essencial para obter informações mais detalhadas e orientações específicas sobre como proceder com a revisão. Antes de 1994, o cálculo dos benefícios previdenciários era feito de forma diferente, levando em consideração a média dos 36 últimos salários de contribuição. A partir de julho de 1994, com a promulgação da Lei nº 8.213, o cálculo passou a considerar apenas as contribuições realizadas a partir dessa data, utilizando o período básico de cálculo, PBC, dos últimos 80% dos maiores salários de contribuição. A revisão da vida toda busca incluir no cálculo do benefício as contribuições anteriores a julho de 1994, que, em muitos casos, eram maiores do que as realizadas posteriormente. A tese defendida pelos requerentes é de que essa exclusão das contribuições anteriores ao novo cálculo é prejudicial aos segurados que contribuíram por um longo período e com valores mais elevados. O STF analisou o tema 1102 em setembro de 2020, por maioria de votos, decidiu que é possível aplicar a revisão da vida toda para aposentados que contribuíram antes de julho de 1994, desde que seja comprovada a vantagem no cálculo do benefício. Essa decisão possibilitou a revisão dos valores de aposentadorias já concedidas, com a inclusão das contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994. É importante ressaltar que cada caso é analisado individualmente, e o direito à revisão depende da comprovação da vantagem econômica para o segurado. Portanto, se você é aposentado e contribuiu para a Previdência Social antes de julho de 1994, é recomendado procurar um advogado especializado em direito previdenciário para analisar a viabilidade da revisão da vida toda no seu caso específico. A questão da revisão da vida toda no INSS tem sido objeto de debates e discussões jurídicas. Embora eu possa fornecer informações gerais, é importante ressaltar que as decisões específicas e as possíveis consequências podem variar de acordo com a jurisdição e as circunstâncias individuais. A revisão da vida toda é uma possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, em que se busca considerar toda a vida contributiva do segurado, inclusive os períodos anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real e ocorreu a mudança na forma de cálculo do salário de benefício. Atualmente, o INSS tem adotado uma posição de suspensão da revisão da vida toda, alegando que aguarda decisões finais dos tribunais superiores para estabelecer uma posição definitiva sobre o tema. O que deve acontecer no futuro em relação a essa revisão específica ainda é incerto. É possível que ocorram decisões judiciais que estabeleçam critérios claros para a aplicação da revisão da vida toda, podendo resultar em novas regras ou diretrizes a serem seguidas pelo INSS. Para obter informações mais precisas sobre o andamento da revisão da vida toda e suas possíveis consequências, recomenda-se buscar orientação jurídica especializada, como a consulta a um advogado previdenciário. Um profissional qualificado poderá avaliar sua situação específica e fornecer orientações adequadas com base na legislação e nas decisões judiciais vigentes. Lembrando que as informações aqui fornecidas são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico específico. É sempre importante buscar a orientação de um profissional para tratar de questões previdenciárias. A revisão da vida toda é indicada para aqueles que contribuíram para o INSS antes de julho de 1994. Essa revisão tem como objetivo permitir que os segurados incluam no cálculo de suas aposentadorias os salários de contribuição anteriores a essa data. Antes da revisão da vida toda, o cálculo das aposentadorias considerava apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Isso poderia resultar em benefícios menores para aqueles que tiveram salários de contribuição mais altos antes desse período. Com a revisão da vida toda, é possível levar em consideração todo o histórico contributivo, desde a primeira contribuição realizada ao INSS.
Isso pode resultar em um aumento significativo no valor do benefício, proporcionando uma renda mensal mais justa e condizente com as contribuições realizadas ao longo da vida laboral. É importante ressaltar que cada caso deve ser analisado individualmente, considerando os documentos e registros de contribuições disponíveis. Por isso, é recomendado buscar o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar a situação específica e verificar se é possível realizar a revisão da vida toda. Em resumo, a revisão da vida toda é indicada para aqueles que contribuíram antes de julho de 1994 e que desejam incluir essas contribuições no cálculo de sua aposentadoria, buscando obter um benefício mais vantajoso e condizente com suas contribuições ao longo dos anos. A revisão da vida toda, tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF, é uma ação que ganhou destaque nos últimos anos no Brasil. Ela tem como objetivo corrigir possíveis injustiças na concessão de benefícios previdenciários, permitindo que os segurados incluam no cálculo de suas aposentadorias os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Antes do tema 1102 do STF, o cálculo da aposentadoria considerava apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994, devido à implementação do Plano Real. No entanto, essa limitação pode resultar em uma redução significativa no valor do benefício para aqueles que contribuíram com salários mais altos antes dessa data. A revisão da vida toda busca corrigir essa distorção, permitindo que o segurado inclua todo o seu histórico contributivo no cálculo da aposentadoria. Com isso, é possível considerar salários de contribuição anteriores a julho de 1994, que muitas vezes eram mais elevados, resultando em um benefício mais justo e condizente com as contribuições efetuadas ao longo da vida laboral. O tema 1102 do STF estabeleceu a tese de repercussão geral, reconhecendo o direito dos segurados à revisão da vida toda. Essa decisão foi um marco importante, pois trouxe segurança jurídica e orientação para os juízes de todo o país, permitindo que os segurados busquem a revisão e obtenham um benefício mais adequado. Desde então, a revisão da vida toda tem sido objeto de diversas ações judiciais em todo o Brasil. Muitos segurados têm obtido sentenças favoráveis, garantindo o direito de recalcular em suas aposentadorias, em alguns casos, recebendo valores retroativos referentes aos benefícios já concedidos. Essa retrospectiva demonstra a importância do tema 1102 do STF e da revisão da vida toda para garantir a justiça previdenciária e o direito dos segurados a uma aposentadoria condizente com suas contribuições ao longo da vida laboral. No entanto, é fundamental destacar que cada caso é único e que é necessário buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar a situação individual e fornecer a devida assistência jurídica. Volume de processos. Os tribunais podem estar sobrecarregados com um grande número de processos em andamento. A demanda excedente e a falta de recursos suficientes podem resultar em atrasos na tramitação dos processos. Complexidade do caso. Processos que envolvem questões legais complexas, fatos controversos ou disputas entre as partes podem exigir um tempo considerável para análise, pesquisa e tomada de decisões. Recursos e procedimentos. O sistema judicial oferece diferentes níveis de recursos, como apelações e recursos extraordinários, que permitem que as partes contestem as decisões judiciais. Esses recursos adicionais podem levar tempo, uma vez que requerem análise e julgamento de instâncias superiores. Diligências e provas, a coleta de evidências, a realização de perícias, as oitivas de testemunhas e outras diligências podem levar tempo, especialmente quando as partes envolvidas precisam apresentar suas posições e contestações. Negociações e acordos. Em alguns casos, as partes podem buscar acordos extrajudiciais ou negociações antes de prosseguir com o processo judicial. Essas negociações podem prolongar o processo, já que envolvem discussões, propostas e contrapropostas. Recursos limitados. Os recursos disponíveis para o sistema judicial, como juízes, funcionários e infraestrutura, podem ser limitados, o que pode afetar a eficiência e a velocidade dos processos. É importante destacar que cada caso é único, e o tempo de duração de um processo pode variar significativamente de acordo com a complexidade, os recursos disponíveis, o número de partes envolvidas e outros fatores. Além disso, mudanças nas leis e regulamentos também podem afetar a velocidade dos processos.
Se você está envolvido em um processo e está preocupado com a demora, é recomendável consultar um advogado especializado, que poderá fornecer informações mais precisas e orientações adequadas com base nas circunstâncias específicas do caso. A sentença favorável da revisão da vida toda, com base no tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF, ocorre quando um segurado consegue obter o reconhecimento do direito de incluir no cálculo de sua aposentadoria os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Essa inclusão permite que o valor do benefício seja recalculado levando em consideração todo o histórico contributivo, o que pode resultar em um aumento significativo na renda mensal recebida. O tema 1102 do STF foi estabelecido para definir a tese de repercussão geral sobre a revisão da vida toda. A decisão do tribunal afirmou que é possível considerar, para fins de cálculo previdenciário, todo o período contributivo do segurado, desde a sua primeira contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e não apenas a partir de julho de 1994, como previsto anteriormente. Uma sentença favorável nesse contexto significa que o juiz reconheceu o direito do segurado à revisão da vida toda, permitindo a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo de sua aposentadoria. Isso resulta em um benefício mais justo, considerando todo o histórico contributivo do segurado e, potencialmente, em um aumento no valor mensal recebido. No entanto, é importante ressaltar que cada caso é avaliado individualmente e que é necessário buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar a situação específica e fornecer a devida assistência jurídica. O tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF, refere-se à chamada revisão da vida toda ou revisão do teto. Esse tema envolve a possibilidade de os aposentados que contribuíram para a Previdência Social antes de julho de 1994 poderem incluir em seu cálculo de benefício as contribuições feitas antes desse período. Antes de 1994, o cálculo dos benefícios previdenciários era feito de forma diferente, levando em consideração a média dos 36 últimos salários de contribuição. A partir de julho de 1994, com a promulgação da Lei nº 8.213, o cálculo passou a considerar apenas as contribuições realizadas a partir dessa data, utilizando o período básico de cálculo, PBC, dos últimos 80% dos maiores salários de contribuição. A revisão da vida toda busca incluir no cálculo do benefício as contribuições anteriores a julho de 1994, que, em muitos casos, eram maiores do que as realizadas posteriormente. A tese defendida pelos requerentes é de que essa exclusão das contribuições anteriores ao novo cálculo é prejudicial aos segurados que contribuíram por um longo período e com valores mais elevados. O STF analisou o tema 1102 em setembro de 2020, por maioria de votos, decidiu que é possível aplicar a revisão da vida toda para aposentados que contribuíram antes de julho de 1994, desde que seja comprovada a vantagem no cálculo do benefício. Essa decisão possibilitou a revisão dos valores de aposentadorias já concedidas, com a inclusão das contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994. É importante ressaltar que cada caso é analisado individualmente, e o direito à revisão depende da comprovação da vantagem econômica para o segurado. Portanto, se você é aposentado e contribuiu para a Previdência Social antes de julho de 1994, é recomendado procurar um advogado especializado em direito previdenciário para analisar a viabilidade da revisão da vida toda no seu caso específico. Você está prestes a embarcar em uma viagem extraordinária, uma jornada que irá despertar a sua curiosidade e abrir as portas para um novo mundo de possibilidades. Prepare-se para se encantar com o tema da revisão da vida toda, tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF, e deixe-me levar você a um estado de fascínio e interesse profundo. Imagine por um momento estar diante de um segredo bem guardado, uma chave que pode desbloquear benefícios previdenciários além dos seus sonhos mais audaciosos. O que você faria se descobrisse que é possível maximizar o valor da sua aposentadoria, obtendo uma recompensa financeira que realmente reflita todas as suas contribuições ao longo dos anos?
A revisão da vida toda é como um enigma que desafia as noções convencionais de justiça previdenciária. É como um feitiço que pode transformar uma aposentadoria comum em um tesouro reluzente, repleto de riquezas ocultas. Ao mergulhar nessa temática, você será conduzido por um labirinto de conhecimento, revelando os segredos que podem mudar a sua vida para sempre. Você sabia que a possibilidade de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria pode resultar em um aumento significativo no valor mensal recebido? É como descobrir um baú repleto de moedas de ouro, esperando para ser desenterrado e desfrutado. É uma chance de recuperar o que é seu por direito, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Permita-se ser envolvido por essa aura de mistério e entusiasmo enquanto exploramos as possibilidades que a revisão da vida toda oferece. É uma jornada fascinante de descobertas, onde cada passo aproxima de um futuro mais próspero e seguro. É como se você estivesse sob o feitiço de uma narrativa cativante, ansioso para desvendar os segredos que o aguardam. Sinta a energia pulsante, a motivação intensa, e deixe-se levar por essa onda de interesse e empolgação. A revisão da vida toda é a porta de entrada para um mundo novo e emocionante, onde o seu esforço e dedicação serão finalmente recompensados. Desperte para essa realidade extraordinária, onde a revisão da vida toda pode transformar a sua aposentadoria em uma jornada de prosperidade e satisfação. Sinta a emoção borbulhar dentro de você enquanto mergulhamos nesse tema fascinante e promissor. Não espere mais, deixe-se hipnotizar pelo poder da revisão da vida toda e comece a escrever uma história previdenciária de sucesso. Aumento do valor da aposentadoria. A revisão da vida toda permite que o segurado inclua no cálculo da aposentadoria os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, que geralmente eram mais altos. Isso pode resultar em um aumento significativo no valor do benefício. Justiça previdenciária. Muitas pessoas que se aposentaram antes da Lei 9.876 de 99, que introduziu o fator previdenciário, podem ter sido prejudicadas ao terem seus benefícios calculados com base apenas nas contribuições a partir de julho de 1994. A revisão da vida toda busca corrigir essa injustiça, considerando todo o histórico de contribuições do segurado. Recuperação de valores retroativos. Além do aumento mensal na aposentadoria, a revisão da vida toda pode permitir a recuperação dos valores retroativos referentes aos benefícios já concedidos. Isso significa que o segurado pode receber uma quantia significativa em atrasados. Melhor planejamento financeiro. Com um benefício previdenciário maior, os segurados que se enquadram na revisão da vida toda têm a oportunidade de melhorar seu planejamento financeiro, garantindo uma aposentadoria mais confortável e estável. A importância da revisão da vida toda reside no fato de que ela busca corrigir distorções e garantir que os segurados recebam um benefício condizente com as suas contribuições ao longo da vida. Essa ação permite a justa consideração de todo o histórico contributivo do segurado, proporcionando um tratamento mais equitativo e adequado no cálculo de sua aposentadoria. Use de exemplos de correção de juros com base na revisão da vida toda. ChatGPT. A revisão da vida toda não está relacionada à correção de juros, mas sim ao cálculo do valor da aposentadoria. Ela busca incluir no cálculo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, que geralmente eram mais altos, para determinar um benefício mais justo e condizente com as contribuições realizadas ao longo da vida do segurado. No entanto, é importante destacar que cada caso é único e depende das particularidades do histórico contributivo do segurado. Os resultados da revisão da vida toda podem variar de acordo com diversos fatores, como o período de contribuição, os salários recebidos e a legislação aplicável em cada situação. Portanto, não é possível fornecer exemplos específicos de correção de juros relacionados à revisão da vida toda. Recomenda-se buscar orientação de um profissional especializado em direito previdenciário para avaliar as circunstâncias individuais e fornecer informações precisas e atualizadas sobre a possibilidade de correção. A revisão da vida toda,
tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF, é um assunto fascinante que tem capturado a atenção de milhares de segurados no Brasil. Imagine descobrir que é possível aumentar consideravelmente o valor da sua aposentadoria, obtendo um benefício mais justo e condizente com toda a sua trajetória contributiva. É quase como abrir um tesouro escondido, repleto de possibilidades e recompensas. Antes da revisão da vida toda, muitos segurados não tinham conhecimento de que poderiam incluir no cálculo de suas aposentadorias os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Essa limitação temporal poderia resultar em benefícios inferiores, deixando uma sensação de injustiça e frustração. No entanto, com a luz brilhante do tema 1102 do STF, uma nova perspectiva surgiu. A possibilidade de revisar a vida toda, considerando todas as contribuições ao longo dos anos, proporciona a chance de reescrever a história previdenciária e alcançar uma aposentadoria mais próspera. Imagine-se navegando nas águas cristalinas de um oceano de oportunidades, onde cada contribuição previdenciária é como um valioso tesouro que contribui para aumentar seu benefício mensal. É como se você estivesse desvendando um segredo guardado a 7 chaves, um segredo que pode mudar sua vida financeira para sempre. A revisão da vida toda é uma jornada em busca da justiça previdenciária, um caminho que pode levar a um futuro mais estável e confortável. A possibilidade de recuperar valores retroativos referentes aos benefícios já concedidos é como encontrar um baú de ouro perdido, uma recompensa merecida por todo o tempo e esforço dedicados ao trabalho. Não perca a oportunidade de embarcar nessa jornada de descobertas e transformações. Consulte um advogado especializado em direito previdenciário, explore as opções que a revisão da vida toda oferece e permita-se sonhar com uma aposentadoria mais próspera e satisfatória. Deixe-se envolver por essa narrativa instigante e sinta a empolgação pulsar em suas veias. A revisão da vida toda é mais do que uma simples ação judicial, é a chance de reescrever seu futuro e colher os frutos merecidos de uma vida inteira de trabalho e dedicação. A revisão da vida toda é uma possibilidade de cálculo da aposentadoria que permite incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, data em que entrou em vigor o Plano Real no Brasil. Essa revisão tem como objetivo beneficiar segurados do INSS que tiveram salários mais altos no período anterior a 1994, mas que não foram considerados no cálculo da média salarial para a aposentadoria. A diferença fundamental entre a revisão da vida toda e o cálculo padrão realizado pelo INSS é que, na revisão da vida toda, são considerados todos os salários de contribuição ao longo da vida laboral do segurado, incluindo aqueles anteriores a 1994. Já no cálculo padrão, apenas os salários de contribuição a partir de julho de 1994 são considerados. A principal vantagem da revisão da vida toda é que ela pode resultar em uma média salarial mais alta, o que leva a um benefício de aposentadoria maior. Isso é especialmente benéfico para aqueles segurados que tiveram salários mais altos no período anterior a 1994 e cuja exclusão desses salários no cálculo da média salarial poderia diminuir substancialmente o valor do benefício. No entanto, é importante destacar que a revisão da vida toda não é automática e precisa ser solicitada pelos segurados junto ao INSS ou por meio de ação judicial. Além disso, nem todos os segurados são elegíveis para a revisão, pois depende de cada caso específico e da análise dos salários de contribuição ao longo da vida do segurado. É recomendável que os interessados em obter a revisão da vida toda busquem orientação jurídica especializada, como um advogado previdenciário, que poderá avaliar o caso individualmente e fornecer orientações adequadas sobre o processo de solicitação ou de ação judicial. Em resumo, a revisão da vida toda oferece uma oportunidade de considerar os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria, podendo resultar em benefícios mais vantajosos para determinados segurados. A Advocacia Geral da União, AGU, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo a suspensão de todos os processos tramitando na Justiça que tratam da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esta é a segunda vez que a Previdência tenta evitar o pagamento dos reajustes para os aposentados. Desde que o STF entendeu que o pedido de revisão é constitucional, os beneficiários da Previdência Social iniciaram a judicialização do tema, a fim de tentar aumentar o valor pago pela aposentadoria.
Isso porque a revisão inclui para o cálculo previdenciário os salários recebidos antes de novembro de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. Quando um aposentado vence a ação na Justiça e não há possibilidade de recurso, o INSS paga dois valores, sendo o primeiro a atualização do valor da aposentadoria, ou seja, o valor mensal revisado, e o segundo o valor que o aposentado deixou de ganhar nos últimos 5 anos. Alguns atrasados se tornam precatórios, já que os valores são elevados. Ainda não há previsão para que o STF julgue o recurso da AGU. O governo entende ser necessária a suspensão, para que se dê maior estabilidade jurídica aos aposentados que ganharem a ação judicial. A questão da revisão da vida toda no INSS tem sido objeto de debates e discussões jurídicas. Embora eu possa fornecer informações gerais, é importante ressaltar que as decisões específicas e as possíveis consequências podem variar de acordo com a jurisdição e as circunstâncias individuais. A revisão da vida toda é uma possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, em que se busca considerar toda a vida contributiva do segurado, inclusive os períodos anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real e ocorreu a mudança na forma de cálculo do salário de benefício. Atualmente, o INSS tem adotado uma posição de suspensão da revisão da vida toda, alegando que aguarda decisões finais dos tribunais superiores para estabelecer uma posição definitiva sobre o tema. O que deve acontecer no futuro em relação a essa revisão específica ainda é incerto. É possível que ocorram decisões judiciais que estabeleçam critérios claros para a aplicação da revisão da vida toda, podendo resultar em novas regras ou diretrizes a serem seguidas pelo INSS. Para obter informações mais precisas sobre o andamento da revisão da vida toda e suas possíveis consequências, recomenda-se buscar orientação jurídica especializada, como a consulta a um advogado previdenciário. Um profissional qualificado poderá avaliar sua situação específica e fornecer orientações adequadas com base na legislação e nas decisões judiciais vigentes. Lembrando que as informações aqui fornecidas são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico específico. É sempre importante buscar a orientação de um profissional para tratar de questões previdenciárias. Volume de processos. Os tribunais podem estar sobrecarregados com um grande número de processos em andamento. A demanda excedente e a falta de recursos suficientes podem resultar em atrasos na tramitação dos processos. Complexidade do caso. Processos que envolvem questões legais complexas, fatos controversos ou disputas entre as partes podem exigir um tempo considerável para análise, pesquisa e tomada de decisões. Recursos e procedimentos. O sistema judicial oferece diferentes níveis de recursos, como apelações e recursos extraordinários, que permitem que as partes contestem as decisões judiciais. Esses recursos adicionais podem levar tempo, uma vez que requerem análise e julgamento de instâncias superiores. Diligências e provas, a coleta de evidências, a realização de perícias, as oitivas de testemunhas e outras diligências podem levar tempo, especialmente quando as partes envolvidas precisam apresentar suas posições e contestações. Negociações e acordos. Em alguns casos, as partes podem buscar acordos extrajudiciais ou negociações antes de prosseguir com o processo judicial. Essas negociações podem prolongar o processo, já que envolvem discussões, propostas e contrapropostas. Recursos limitados. Os recursos disponíveis para o sistema judicial, como juízes, funcionários e infraestrutura, podem ser limitados, o que pode afetar a eficiência e a velocidade dos processos. É importante destacar que cada caso é único, e o tempo de duração de um processo pode variar significativamente de acordo com a complexidade, os recursos disponíveis, o número de partes envolvidas e outros fatores. Além disso, mudanças nas leis e regulamentos também podem afetar a velocidade dos processos. Se você está envolvido em um processo e está preocupado com a demora, é recomendável consultar um advogado especializado, que poderá fornecer informações mais precisas e orientações adequadas com base nas circunstâncias específicas do caso. O tempo para cumprimento de uma sentença em processos judiciais relacionados à revisão da vida toda pode variar dependendo de diversos fatores, tais como a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário, o cumprimento de prazos pelas partes envolvidas, entre outros. Após a prolação da sentença, as partes têm o direito de interpor recursos, o que pode prolongar o processo. Caso não haja recursos ou eles sejam negados, o próximo passo é a execução da sentença, ou seja, a efetivação do que foi determinado pelo tribunal. O prazo para o cumprimento da sentença pode variar e dependerá das especificidades de cada caso. O juiz responsável pela execução da sentença poderá estabelecer prazos específicos para que o INSS efetue as devidas alterações ou pagamentos determinados pela sentença.
É importante destacar que o cumprimento da sentença também pode ser afetado por fatores externos, como a disponibilidade de recursos financeiros por parte do INSS. Em alguns casos, pode ser necessário o ajuizamento de novos processos para garantir o cumprimento da sentença. Cabe ressaltar que o tempo para o cumprimento da sentença pode variar consideravelmente e é influenciado por uma série de fatores, tornando difícil fornecer um prazo específico. Recomenda-se buscar informações atualizadas junto ao advogado responsável pelo caso, que terá conhecimento detalhado sobre a situação específica e poderá fornecer orientações adequadas. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.